Olá, tudo bem? Obrigado por você estar aqui e por me dar a oportunidade de te ajudar a aprimorar seus conhecimentos com relação a um dos vários temas muito importantes na, na trajetória rumo à aprovação no exame de suficiência contábil. E não só por conta disso, mas também um tema que serve para você aplicar também no seu dia a dia. Eu sou Alex Brito e juntos vamos elaborar um fluxo de caixa pelo método indireto. Eu faço questão de alertar sobre o seguinte: é improvável que você vá encontrar no exame de suficiência uma questão que exija de você a elaboração completa de um fluxo de caixa, tá? Mas ainda assim, recomendo que você acompanhe com muita atenção e procure absorver o conteúdo dessa aula, porque com isso você vai desenvolver três capacidades muito importantes no que se refere ao tema fluxo de caixa pelo método indireto, que são abordagens conceituais, estruturais e operacionais, tá? Então você vai entender aqui para que serve, qual é a finalidade, que tipo de direcionamento o fluxo de caixa. E aí eu falo inclusive do método direto também, né? O fluxo de caixa independente do método de elaboração. Para que fins este demonstrativo é elaborado, tá? E o seu teor. Isso está relacionado ao contexto conceitual dessa matéria. A parte estrutural corresponde à forma como se monta, ok? E a parte operacional é a execução, tá? Então, entender isso vai ajudar você a performar qualquer que seja o tipo de questão apresentada no exame de suficiência, tá bom? Então vamos em frente. O objetivo da demonstração de fluxo de caixa é exatamente esse aqui, fazer uma tradução, tá? É o objetivo único, traduzir exatamente o que? Informações que estão originalmente no balanço patrimonial, ok? Especificamente na parte circulante, tá? E aí eu estou falando do capital financeiro que circula por aqui, certo? Traduzir isso para uma linguagem especificamente de caixa, tá? Então o objetivo da demonstração de fluxos de caixa é fazer uma tradução dos elementos que estão aqui, dos elementos circulantes, né, do capital financeiro que transita aqui, para uma linguagem especificamente financeira, de caixa, de entrada e saída de dinheiro, tá bom? Vamos para a estrutura. Antes, embasando aqui o nosso pensamento, a nossa visão, tá? Então, como um embasamento, vamos pensar no seguinte: se você tem uma situação de entrada de dinheiro no montante de 500, uma saída de 200, você tem uma sobra de 300. Isso aqui é um fluxo, tá? Este é um fluxo, entrada, saída e sobra, tá? Claro que em algum momento você pode ter um saldo negativo que aí precisa ser coberto, tá? Mas vamos começar a construir o nosso pensamento por aqui. Entrada, saída e saldo. Este é o fluxo para qualquer área, tá bom? Inclusive para você pessoalmente. Imagine isso aqui. Uma empresa tem vendas aqui no montante de 2.500, saídas de entradas, né, a título de vendas de 2.500, saídas
no valor de 1.300, portanto tem uma sobra de 1.200. O que aconteceu com a empresa e o seu gestor financeiro? Houve uma sobra e a empresa fez o quê? Poupou uma parte disso e fez benfeitorias no montante de 900. Portanto, nesse período, o saldo, depois de movimentadas todas as transações do período, é de 300. Somado ao saldo do período anterior, o saldo atual é de 405. Tá? Vamos pensar numa situação inversa. Uma empresa tem aqui recebimentos a título de vendas no montante de 2.500, saídas de 4.350, portanto um saldo negativo de 1.850. Não existe mágica e não existe bolso negativo, tá certo? Então, ato contínuo, né, a essa situação, a empresa tomou um empréstimo. Para quê? Para cobrir essa necessidade. Então ela tomou um empréstimo até num valor excedente a essa necessidade, né, para ficar com uma folga. Então o saldo no período é de 650, mais o saldo anterior, novo saldo 755, tá? É um outro fluxo espelhando uma outra circunstância. Muito bem. Essa situação aqui de entradas e saídas, entradas pelas vendas, né? E as saídas também no contexto dessa atividade correspondem à operação da empresa, tá? Sua atividade operacional. Se ela tem uma sobra e ela dá um destino como este aqui, uma poupança, faz benfeitorias na sua estrutura, ela está fazendo um investimento, tá? Então, uma atividade operacional e uma atividade de investimento. Naquele segundo exemplo, onde a empresa teve na sua operação uma situação deficitária, ok? A empresa precisou buscar recursos, como nós já vimos lá atrás. Esta medida se chama atividade de financiamento. Então a linha de raciocínio é essa. A operação resulta em algo. Quando este resultado é positivo, via de regra, a empresa poupa, a empresa investe, ok? Do contrário, quando este resultado da operação é negativo, a empresa precisa cobrir isso. E o ato de cobrir, na fotografia do fluxo de caixa, se chama atividade de financiamento. Então, lembre-se dessas três atividades, pois são as três atividades que são fotografadas no fluxo de caixa, tá? Aquela informação, aquela fotografia do balanço patrimonial que eu coloquei lá atrás, que será objeto de tradução, né, se dará assim, traduzindo aquela movimentação da parte circulante do balanço em três fotografias: atividade operacional, atividade de investimento e atividade de financiamento, se houver, tá bom? Isso significa, essa estrutura, como eu fiz aqui, ó, entradas e saídas, isso aqui é o método direto. Então nós acabamos de fazer aqui um fluxo de caixa pelo método direto. Simplesmente espelhar entradas e saídas. Classificar a movimentação financeira, ou seja, o que aconteceu no bolso da empresa, pelos valores de entrada menos os valores de saída, atribuindo a classificação de acordo com a origem da operação. Atividade operacional, atividade de investimento e atividade de financiamento. Muito bem, se aquele lá é o método direto, então como é o método indireto, que é o objeto dessa aula?
Então eu vou fazer uma pergunta para você e peço que você responda rapidamente. Método indireto, abordagem conceitual. Vamos lá. Qual a diferença conceitual entre método direto e método indireto? Cometi um erro aqui, mas entenda a pergunta assim. Método direto e método indireto. Aqui, tá bom? Qual que é a diferença entre o método direto e o método indireto? Leia-se indireto. Nenhuma, tá? Nenhuma. Como? Exatamente. Método direto é igual a método indireto no aspecto conceitual, tá? Por quê? Porque ambos mostrarão a mesma coisa, ou seja, a geração de recurso da parte operacional, investimento e financiamento. Geração de recurso operacional, investimento e financiamento. Então, é a mesma coisa, conceitualmente, tá? Porém, a diferença que existe é estrutural, tá? Então, a estrutura, lembre-se que temos que saber conceito, estrutura e a parte operacional, tá? Conceito é igual. A parte estrutural e, consequentemente, a operacional variam, tá? Deve ser pelo método indireto, é um modelo adotado pelo mercado. Se você buscar agora aí uma publicação de demonstrações contábeis de uma companhia aberta, enfim, qualquer publicação no jornal, na internet, você fatalmente irá encontrar o fluxo de caixa pelo método indireto. Significa que não pode fazer o direto? Não, não é isso, tá? Não é isso que eu estou dizendo. Mas o mercado adotou este modelo, tá? E isso acabou sendo consolidado, vamos chamar assim. Então, já se espera no mercado já se espera a elaboração da DFC pelo método indireto, tá? Eu particularmente acho mais fácil a elaboração pelo método direto, inclusive a compreensão, tá? A elaboração aí é muito relativo, né? Cada um vai conviver com a sua estrutura e vai sentir conforto ou não de acordo com a sua estrutura, com os seus controles, com a sua condição de levantar as informações. Mas eu particularmente acho mais fácil o método direto para o leitor e até para quem vai elaborar, tá bom? Porém, nós temos que nos preparar para tudo, né? Então não temos que buscar as facilidades, mas sim aquilo que é necessário para a nossa atuação no mercado, tá? A demonstração de fluxo de caixa pelo método indireto faz uma adequação do resultado econômico à visão financeira. Isso aqui corresponde ao primeiro passo na elaboração deste demonstrativo, que nós vamos ver daqui a pouco. Então nós iniciamos com a leitura do resultado econômico e convertemos isso para um resultado financeiro. Obviamente, combina informações do balanço patrimonial e outras fontes. Vamos para a prática? Então, aqui uma atividade baseada nas demonstrações de uma empresa fictícia, tá? Chamada Companhia Industrial Brasil 2000. Então, temos as demonstrações, as respectivas informações adicionais, ok? E aí nós vamos elaborar a demonstração dos fluxos de caixa pelo método indireto. Um alerta: se você ainda não providenciou, se você não fez isso, faça agora, tá? Faça uma pausa
neste vídeo, encontre o link para você baixar o enunciado desse exercício. Isso vai te ajudar a acompanhar aqui a explanação, tá bom? Então faça isso exatamente agora. Bom, aqui está o balanço patrimonial, tá? Que é objeto da nossa atividade. E a demonstração dos resultados. Então você tem em mãos aí, ou impresso ou não, mas você tem esse material à sua disposição. Aqui estão as peças que nós vamos usar. Então, as informações adicionais são essas, e já já você vai perceber a necessidade e a importância dessas informações adicionais, tá? Então, vamos passar aqui por elas. Foram efetuadas as seguintes transações ao longo de X4. Então veja só, voltando aqui, ó, X4 é o ano base. E para esse ano nós vamos elaborar a DFC pelo método indireto, tá? Então, durante esse ano, o que aconteceu aqui de acordo com as informações adicionais? Estas transações: pagamentos referente à aquisição de imobilizado neste valor, aquisição de novos empréstimos e pagamento de empréstimos existentes. Tá? Ok? Então, atenção para isso que será utilizado por nós logo mais. O objetivo. Então, voltemos ao balanço patrimonial. O nosso objetivo será o seguinte, preste atenção aqui, caixa equivalente de caixa. Então, nós estamos falando da conta caixa, das contas correntes bancárias e das aplicações financeiras de liquidez imediata. Tá? A partir daqui, eu vou me referir a esse grupo e a esta movimentação em caixa equivalente de caixa apenas como caixa, ok? Então, sempre que eu falar caixa da empresa ou caixa da empresa, eu estarei me referindo ao caixa e seus equivalentes, tá certo? Muito bem, o objetivo é mostrar a variação de um ano para o outro. Então, veja só, a variação negativa no caixa é de 7, né? Nós tínhamos um caixa de 44 em X3 e agora temos um caixa de 37. Então houve uma redução no nível de caixa, uma variação negativa. Portanto, a DFC pelo método indireto irá compor esta variação. Este que é o objetivo. Fazer a composição, ok? Nós vamos fazer a composição que explicará esta variação negativa de 7. Guarde este número, tá? Então, a demonstração do fluxo de caixa será concluída com esta variação aqui, totalmente composta, tá bom? Vamos lá. Então, aqui, novamente, uma ilustração do nosso objetivo. É compor a variação entre os períodos, que neste caso é de menos 7, tá bom? Vamos para a prática. O ponto de partida será a demonstração dos resultados, tá bom? Especificamente o lucro de 99.550. Então vamos começar. Vamos considerar que o ano de X3 já foi elaborado, ok? Nós estamos dando continuidade, então os saldos, os valores, né, da DFC método indireto em X3 já estão aqui. O que nós vamos fazer é a elaboração desse outro período aqui. Muito bem. Primeiro, pontapé, né, o ponto de partida, como falei há pouco, o lucro do exercício. Então, a diferença estrutural básica entre DFC pelo método direto e DFC pelo método indireto está aqui, ó, começa aqui. Partimos do lucro do exercício, que é um dado econômico, tá?
é um dado econômico, convertemos isso para uma visão financeira e aí desenvolvemos a demonstração. Esse é o ponto de partida e o objetivo inicial é converter um dado econômico em um dado financeiro, tá? E esta conversão significa um conjunto aqui chamado ajustes para conciliar o resultado. Conciliar o resultado significa fazermos as adequações necessárias para que este número de 99.550 passe a ser um número composto somente por somente de efeito financeiro, ok? Resultado entre entradas e saídas. Vamos esclarecer aqui. Vamos falar especificamente de ajustes para conciliar o resultado. Veja, você sabe muito bem que este número aqui é fruto de transações que não necessariamente refletem entrada e saída de dinheiro no caixa da empresa, tá certo? Por exemplo, essa receita líquida não necessariamente ela foi recebida. A empresa pode e fatalmente fez uma transação de venda, ok? No final de X4, qualquer mês de X4, e concedeu um prazo de pagamento que pode ultrapassar X4, avançar por X5 e assim por diante. Todavia, os requisitos para reconhecimento como receita foram atendidos, tá? Não é o objeto aqui da nossa aula, mas você sabe que existe um pronunciamento técnico, ok? Que norteia o reconhecimento da receita, tá? Isso aí é assunto para outra aula. Mas o que eu quero enfatizar é que o fato de ter uma receita nesse valor não significa que o dinheiro correspondente a esta receita já foi recebido. Da mesma maneira que os valores correspondentes às despesas e custos não necessariamente foram desembolsados, tá? Um pequeno exemplo aqui que todo mundo conhece. Despesa com pessoal. Faz de conta que esse número aqui, 98.745, é do mês de dezembro. Não é porque é o ano todo, tá? Mas faz de conta que isso aqui corresponde a dezembro. Isso aqui, via de regra, será desembolsado no mês subsequente, janeiro de X5. Todavia, compete a dezembro, tá? Então tá claro para todo mundo que as receitas e as despesas não necessariamente são recebidas e ou pagas no mesmo período, ok? Outra coisa, existe, por exemplo, a depreciação, tá? Então aqui existe o efeito da depreciação. E a depreciação é um item econômico, tá? É um item econômico. Ninguém paga a depreciação. Por acaso você já fez isso ou conhece alguém que emitiu uma guia no fim do mês para pagar a depreciação do período? Isso não existe. É um dado estritamente econômico, tá? Para refletir o desgaste dos ativos imobilizados da empresa, ok? Então, diferentemente de valores de receitas e despesas que, ainda que não tenham sido recebidos ou pagos no período, o serão e correspondem a registros que impactam no caixa da empresa, tá? Então, a receita impacta no caixa da empresa, ainda que em alguma circunstância ela pode não ter sido recebida agora, mas impacta no final do ciclo, impacta no caixa da empresa. A despesa, ainda que não tenha sido paga agora, impacta no caixa da empresa. A depreciação não impacta no caixa da empresa. Então, o objetivo é expurgar
né, ou ajustar, né, este dado, fazendo com que aqueles valores que não impactam no caixa da empresa sejam retirados, ok? Ou devolvidos, tá? Então vamos começar por aqui, ó, depreciação. Vamos entender, a gente não tem o balancete dessa empresa em mãos, tá? Mas vamos assumir que nesse montante de 142.368 existe a depreciação no valor de 91.785. A depreciação foi debitada aqui. Portanto, a depreciação impactou aqui, ok? Mas a depreciação não impacta no caixa. Então, se ela está aqui no resultado econômico, mas é um evento que não gera caixa, neste caso não movimenta o caixa, portanto não sai do caixa dinheiro para pagamento de depreciação, para fins de ajuste, nós vamos devolver este valor que está aqui, ok? A mesma coisa nós vamos fazer aqui neste resultado financeiro. Vamos assumir que este saldo positivo de 9.636 é fruto de diversas movimentações de receitas financeiras e despesas financeiras, e parte delas não representam entradas e saídas, tá? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos devolver para esta linha, diretamente aqui no saldo, né, as despesas financeiras que não refletem pagamentos, e também vamos subtrair receitas financeiras que não refletem recebimentos. Então, 41.577 significa despesa financeira que é apenas ajuste e não é pagamento. Portanto, volta para cá. Receita financeira de 16.988 não é entrada de caixa, é somente um ajuste econômico. Então sai daqui o valor, tá? Então esses três valores corresponderão aos ajustes para conciliar o resultado. Então vamos lá, olha eles aqui. 91, 41 e 17, tá? Agora sim, o nosso lucro está ajustado para uma visão financeira. Isto sim, ó, 215.914 significa a entrada e saída de dinheiro somente, tá? Fluxo de caixa, ok? Agora nós vamos passar para a segunda etapa, tá? Da elaboração, que é as variações em contas de ativos e passivos, ok? A primeira delas, vamos lá, clientes. Você percebeu que nós tínhamos aqui 200, 101 e agora nós temos 123.645. O que isso quer dizer? Veja, a variação no saldo contábil é negativa. Se eu perguntar para você quanto variou o saldo, qual foi a variação no saldo da conta, você vai falar que ela é negativa, porque você tinha 200, agora você tem 123, tá? Todavia, devemos considerar o impacto para o caixa da empresa. Em X3 havia um saldo de 201, 101. E em X4 o saldo é menor. Significa que a empresa recebeu de seus clientes. O impacto para o caixa é positivo. Então, com relação às variações de contas ativas e passivas, né, no capital circulante, nós temos que observar qual foi o impacto para o caixa. Não reproduzirmos lá na DFC método indireto a variação do saldo contábil, mas sim espelharmos o impacto para o caixa. Portanto, aqui a variação é positiva, tá? Vamos voltar aqui, ó. Se nós tínhamos 200, 101 e agora nós temos menos, é porque o cliente, se eu tenho menos a receber hoje com relação a ontem, é porque eu recebi, ok?
Então, variação positiva, recebimento de 76,456. Esse é o impacto para o caixa, o impacto de mais, ok? A mesma coisa com relação a clientes aqui no não circulante, né? Que é uma a transferência natural aqui entre os períodos. Neste caso aqui a variação foi negativa. E aí significa que no geral eu tive um impacto para o caixa a partir da conta clientes de 41.994, ok? Então tá aqui o registro 41.994. Vamos passar para o próximo item, né? A próxima variação, que é na conta estoques. Eu tinha 56.987, agora eu tenho 89.541. Vamos observar aqui qual é o raciocínio, qual é a representação disso. O saldo em estoque é maior do que o ano anterior, o que representa compra com impacto de saída no caixa. Então, se ontem eu tinha um saldo em estoque e hoje eu tenho mais, é porque eu comprei. E quando eu compro, o impacto para o caixa é negativo, porque reflete pagamento, tá? Lembrando, devemos espelhar na DFC método indireto a variação de ativos e passivos não com base no saldo contábil, mas sim da conta propriamente dita, tá? Da conta especificamente, mas sim o impacto que esta variação gera para o caixa da empresa. Neste caso, nós estamos falando de uma variação negativa de 32.554. Está aqui, ó, menos 32.554. Seguindo, adiantamento a fornecedores. Então eu fiz adiantamentos em X3 de 119.874, né? Hoje eu tenho menos adiantamento, significa que houve prestação de contas, né? Então houve acerto de contas e houve o retorno desse valor para o caixa. É um raciocínio semelhante a clientes, percebe? Se eu tinha isso e hoje eu tenho menos, o impacto para o caixa é positivo. O saldo atual é menor, representando o recebimento. Variação positiva 86874, que está aqui. Seguindo, agora nós vamos ver aqui o que aconteceu em outros créditos. A mesma linha de raciocínio. Variação positiva para o caixa 15. Eu tinha um saldo, agora eu tenho menos, reflete entrada no caixa 15. Vamos agora para fornecedores, né? Então já fizemos as variações no ativo circulante e vamos para fornecedores. É um pensamento semelhante, tá? Qual? Quando o saldo reduz entre os períodos, significa que houve pagamento, impacto negativo para o caixa. Portanto, fazendo essa apuração que nós estamos vendo aqui, a variação é negativa. Eu tinha um montante em X3 e hoje eu tenho menos. Significa que eu fiz pagamentos. Se eu fiz pagamentos, o impacto para o caixa é de diminuição, redução, impacto negativo, saída, tá? 22.123. Tá aqui. Vamos lá. Em conjunto, vamos avaliar aqui obrigações com o pessoal e outros credores. A mesma linha de raciocínio. Se eu tinha um saldo, um determinado saldo no ano anterior e hoje eu tenho menos, significa impacto negativo, tá? Então veja só, em obrigações com o pessoal, o impacto é de menos 247,22 e em outros credores o impacto é de menos 34. Ok? Aqui, menos 34, tá certo? Bom, terminadas as
variações, eu sei o que você está pensando. E as contas de imobilizado, os passivos de empréstimo, etc. Tem mais conta no balanço, nós passamos direto por elas, né? Veja, o impacto dessas outras contas para o caixa deve ser levantado em outras fontes que não o balanço patrimonial. O que nós fizemos até aqui, vou até voltar, foi a variação que reflete a atividade operacional da empresa, tá? A atividade operacional. Com isso, o caixa operacional que a empresa gerou foi de 49.374, tá? 49.374. Então, nós estamos fazendo a composição, ok? Então, entradas e saídas da parte operacional resultaram num saldo positivo no caixa da empresa de 49.374. As outras transações serão inseridas nestes outros dois contextos, atividade de investimento e atividade de financiamento, tá? Por isso, a necessidade de termos aquelas informações adicionais. Por quê? Por exemplo, atividade de investimento, se nós pegarmos aqui, vou até voltar, tá? Acompanha aqui comigo. Vamos pegar um balanço patrimonial aqui, ó. Vamos limpar aqui. Se nós utilizarmos aqui na conta de imobilizado esta variação simplesmente para refletirmos a atividade de investimento, não vai fechar a conta, porque aqui existe o efeito de depreciação, por exemplo, que é um dado não financeiro, mas sim econômico, tá bom? Então, as informações devem ser levantadas na tesouraria, nas suas origens, né? Efetivamente, o que entrou e saiu a cada título, né? Investimento e financiamento. Então, agora nós vamos usar as informações adicionais. Veja, pagamento referente à aquisição de imobilizado, 123.636, aquisição de novos empréstimos, 95.444, e pagamento de empréstimos, 21.189. Isso aconteceu ao longo de X4. Então, aqui está o imobilizado como única transação na atividade de investimento, menos 123.636. Portanto, o caixa gerado pela atividade de investimento ele é negativo. Na verdade, foi um caixa que movimentou apenas saída, né? Aqui nós tivemos um caixa, uma geração, né? Um caixa positivo. Aqui nós tivemos negativo, ok? E na parte de financiamentos, a empresa recebeu por novos empréstimos e pagou determinados empréstimos ao longo do exercício, ao longo do ano de X4. O saldo da atividade de financiamento é 74.255. Portanto, o caixa da atividade operacional, que é 49.374, menos o caixa da atividade de investimento, 123.636, mais o caixa da atividade de financiamento, resultou num negativo de 7, tá? E como desfecho, nós tínhamos uma provinha dos 9, né, vamos chamar assim. Começamos o ano com 44, terminamos com 37, significa menos 7, que é exatamente que está composto aqui, tá? Lembra lá do início? Vamos compor esta variação de 7, que é esse tripé aqui, tá? Então, casando as informações aqui, ó. Operacional mais investimento mais financiamento, menos 7. Que é a mesma coisa de raciocinar assim. O saldo anterior era 44, tá vendo? Início, né? O saldo anterior era 44, mais 49 do operacional, menos 123 do investimento, mais 74 da atividade de financiamento, igual a 37, que é o saldo atual, tá? Percebeu como fechou a conta direitinho?
Portanto, o nosso objetivo de compor a variação de menos 7 foi alcançado, tá certo? Com isso, tratamos aqui de uma única vez dos aspectos conceituais, estruturais e operacionais da demonstração de fluxo de caixa pelo método indireto. Quero agradecer muito pelo seu tempo, tá? Pela oportunidade de te ajudar. Espero que esta aula tenha sido útil e eu estou à sua disposição para esclarecer dúvidas e para receber sugestões para a organização, oferta, aqui gravação de outros assuntos, de outras aulas, tá bom? Aqui está o meu e-mail, aqui está o meu WhatsApp e você pode falar comigo sempre que quiser. Muito obrigado, grande abraço e até breve.